bem com você? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mecanismos constitucionais de proteção dos direitos humanos presentes na Constituição Colombiana de 1991. Vamos juntos conhecer um pouco e discutir temas importantes sobre a proteção dos direitos humanos, a importância destes elementos de defesa do direito humano numa Constituição como o país da Colômbia e o que nos oferece de bom, de positivo e de reflexível para compreender a história, a cultura e a identidade de um povo que hoje é nação e que preza pela vida, pela justiça, pela igualdade e também promove a paz e a solidariedade. Vamos juntos nessa? Com o nosso bom e velho café! Presentes na Constituição de Colômbia de 1991, são 6 mecanismos que permitem a defesa dos direitos humanos ou direitos fundamentais da vida humana, como a proteção da vida, entre outros. Dentre eles, nós vamos começar falando um pouco sobre a ação de tutela, que consiste. A ação de tutela permite que qualquer pessoa peça proteção ao Estado de forma imediata quando seus direitos fundamentais estão sendo violados. Por exemplo, se alguém que não conseguiu acesso a cuidados médicos, a outras situações de educação, de segurança pública, pode solicitar, de acordo com a ação tutela ou ação tutelar, a proteção e a garantização desse benefício, ou melhor dizendo, desse direito que lhe corresponde enquanto cidadão, aqui da região do país chamado Colômbia. Já o segundo elemento, a petição, o direito de petição, permite que qualquer pessoa possa fazer solicitações a entidades públicas para receber uma resposta. Por exemplo, se você pedir informações sobre como determinado serviço público está funcionando, você tem, por garantia na Constituição, o direito de resposta e o direito de acesso a este benefício, que corresponde, entre tantas coisas, acesso à educação, à segurança, à saúde, é algo que garante uma dignidade para a população ou os habitantes, os moradores, sobretudo os colombianos residentes e que são próprios daqui de Colômbia. Já o terceiro elemento, habeas corpus, ele permite que qualquer cidadão que, numa investigação duvidosa, ilegal, ou de uma apreensão ou busca judicial, sem fundamentos e sem correspondência, que dê respaldo com uma concretude ou somente uma busca judicial de forma duvidosa ou talvez por situações de perseguição política ou outras situações que se apresentam, então qualquer pessoa pode usar o habeas corpus para responder em liberdade à acusação ou à investigação, porque se parte do princípio que o investigado ele não é culpado enquanto as provas cabíveis, ou a resposta judicial cabível lhe deem a sentença, o julgamento como tal, de acusado, que realizou o ato em si, ou de inocência, uma pessoa que, de uma forma ou de outra, se apresentou, inocente diante das acusações judiciais que lhe fizeram. Já o quarto elemento, a questão das ações populares, ele tem uma visão muito mais comunitária, não no sentido de humanização, senão no sentido de organização social, ou seja, comunidades, bairros, ações populares, elas são vistas, quando, por exemplo, o meio ambiente, o espaço público de circulação das pessoas, vias, parques, entre outras, estão sendo afetadas por um descuidado, talvez por um descarte ilegal de resíduos, lixos, entre outros, assim como também obstruções de vias que
prejudicam também a questão do acesso à água potável e também à energia, que é um direito dos cidadãos. Então, essas ações populares, por exemplo, visam combater, né, a poluição em determinado espaço público. Comunidades, né, ONGs, centros sociais que se organizam, que concentram, né, a reunião de moradores e tudo mais. Por meio dessa ação popular, é permitido que as pessoas, né, consigam ter acesso à questão dos seus direitos garantidos pela lei, né, de uma boa vivência em comunidade, que também se dá, né, no uso dos espaços públicos, parques, rios, vias públicas, acesso à água potável, à energia, entre outras, que são direitos constitucionais que são garantidos aos cidadãos. Também fazendo parte da questão de mecanismos de proteção aos direitos humanos, há também presente na Constituição colombiana as ações de grupos. As ações de grupos são, por exemplo, trabalhadores que, tendo seus direitos destituídos ou são explorados em seu trabalho, em sua empresa, né, onde prestam e oferecem seus serviços, né, eles podem se reunir e lutar por direitos de melhores condições de trabalho, melhores também cuidados ou manejo na questão da situação laboral. No Brasil, nós conhecemos esta organização ou ação de grupos como sindicatos, que também está presente aqui em Colômbia. Então, essas organizações sindicais são as que protelam o direito, né, de um bom trabalho, não somente um bom trabalho, mas também condições salubres e também que permitem ao trabalhador ou ao colaborador oferecer seu serviço em troca, né, deste acordo de patrão e empregado, da questão dos serviços laboriais, né? Trabalho, salários mínimos, férias, descanso, pausas para o almoço e oferecimento de equipamentos necessários para a realização de seu trabalho. Já o sexto elemento, as ações de cumprimento, são ações que, em contrapartida, cobram a efetividade da execução de uma determinação judicial. Por exemplo, se alguém se sente lesado por uma sentença, seja ela comunitária, seja ela no âmbito do trabalho ou de outras relações de comércio, pessoas entre pessoas, e sente que a ação judicial está demorando mais do que foi previsto quando foi sentenciada o julgamento e a culpabilidade dos responsáveis, né? O cidadão ou as pessoas podem usar esse direito de ações de cumprimento para que a justiça ou a decisão judicial seja de fato cumprida, seja de maneira mais significativa, seja efetivada a execução dessa sentença judicial, seja para reparação de danos morais, pagamentos de indenizações, entre outras. A ação de cumprimento, ela cobra do judiciário, né, que faça o seu trabalho e que cumpra com aquilo que foi determinado entre ambas partes, né? Acusadores ou vítimas, ou aqueles que foram, de certa forma, a relação de patrão, a relação laboral, entre outras situações que podem se dar, por exemplo, por um tardamento de dias ou passando o tempo estimulado pela a execução deste cumprimento judicial. Colômbia é um país muito bonito, de uma cultura muito rica, de um povo muito acolhedor, né? E nós percebemos que não somente para ter essas características de acolhedor, muito querido, de um povo que trabalha, que luta, né? Temos também presentes na Constituição esses elementos que favorecem, né, a boa vivência, a solidariedade, a paz e essas relações entre cidadãos na sociedade, e também esse compromisso político e social, né, do Estado para com a nação. Nós vimos que esses mecanismos são robustos e protegem significativamente os direitos humanos ou os direitos fundamentais.
mas a eficácia depende da implementação e do compromisso, não somente da justiça, né, do Estado em si, mas também dos cidadãos para com a justiça. Ou seja, não é que o Estado determina o que vai ser ou não, mas também é a própria população que goza desses elementos que busca garantizar, ou seja, o compromisso de ambas partes para a boa vivência e a boa relação, né, comunitária na sociedade, né, prevista na Constituição de Colômbia. Eu já vou ficando por aqui, agradeço a cada um que está acompanhando, está, né, curtindo, compartilhando, comentando, e também quero pedir para você. Esses pontos que eu falei foram muito claros, difíceis de compreender? Comente aqui, né? Deixe o seu like e também compartilhe com aqueles que possam e que queiram conhecer um pouco, né, da questão da Constituição de Colômbia, sobretudo estes mecanismos de defesa dos direitos humanos, o mecanismo de proteção aos direitos humanos. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Tchau!